e também aprender aí com essa troca. Queria contar para vocês que fiz alguns exercícios de conversar com colegas de RH e também com o outro lado. Eu falei tanto com a... Ops, a Carla caiu aí para vocês? Caiu, Robson? Caiu. Tá pega. Então, Robson, vai se apresentando ali enquanto ela volta. Tá bom. Vamos lá, gente. Boa noite. Prazer estar com vocês. Obrigado, Celinha, pelo convite. Eu sou Robson Salgado. Eu trabalho atualmente na VHSys, uma startup de sistema de gestão focada em facilitar a vida do pequeno empreendedor. Trabalho dentro do marketing, no núcleo de comunicação e branding, e junto comigo tenho mais um gestor parceiro que trabalha na frente de performance. A minha proximidade com esse tema na contratação das vagas que eu abro para o meu time, então eu sempre gosto de participar desde o começo do processo, definindo perfil, definindo quais etapas eu acredito ser importante para aquele processo seletivo junto com o RH. E como responsável de marca e de branding, a gente atua muito junto com o RH, tanto na divulgação das vagas, quanto na definição de perfis, na motivação da equipe, do time interno, no processo de integração. Então, a gente está muito envolvido em todos esses processos. E, principalmente nesse momento, a gente tem conversado muito com o nosso time de RH para ver exatamente qual a nossa posição quanto às vagas que estão em aberto e como a gente vai levar isso para as pessoas que estão com uma expectativa de ter uma oportunidade com a gente. Mas isso eu vou falar mais para frente. Acho que é basicamente isso. Carla tá aí? Oi, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ah, então tá bom. Deixa eu ligar minha câmera aqui só agora. Então, eu não sei o que vocês ouviram, eu vou repetir, tá? Celinha, obrigada pelo convite também. Acho que vai ser bem produtivo aqui a nossa troca. Eu trabalho com RH já tem aí 10 anos, eu sou psicóloga, tenho uma pós-graduação em gestão do comportamento humano, e entre várias atividades que eu faço, né, enquanto RH, que a gente cuida do ciclo todo de contratação de um colaborador e de todo o período que ele está na empresa, então tem várias outras tarefas, mas a minha especialidade é desenvolver processos seletivos. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em consultoria, onde é um volume bem significativo de vagas e diferentes perfis, e desde 2014 eu estou no segmento de comunicação. Eu tive em uma outra empresa aqui do Paraná, e em 2016, recente aí, dias passados, eu completei 4 anos de Grupo Mirum. A gente cuida de 2 empresas, que é a própria Mirum e também a iCherry, e hoje me dedico bem aos processos aí de tecnologia e marketing digital. Então, meu contato é constante, né? Quero poder compartilhar o que a gente pensou aqui com vocês, e fiz o exercício também de conversar com alguns colegas de RH, e também com outro lado que eu estou chamando aqui, que é com a Cato, que faz divulgação de várias vagas para diversos clientes, e para a Kenobi, que é e com a Kenobi, que é nosso parceiro, para ouvir deles também. Acho que vai ser bem rico também compartilhar o que eles têm pensado e percebido aí nessas últimas semanas. Legal. Thalanta, vai lá? Apareceu? Então, oi, pessoal. A gente já estava conversando um pouco antes ali. Eu sou a Thalanta, eu sou contadora. Eu sou sócia proprietária da Get Contabilidade. Ela é um escritório de contabilidade que atua no mercado, principalmente nesse segmento da comunicação, né, tanto do audiovisual como das agências de marketing. E, assim, eu estou aqui para colaborar e passar um pouco da minha experiência e do que a gente está sentindo também nessa questão do mercado nesse momento que está todo mundo sofrendo, né? Está tendo muita alteração da legislação, muita expectativa para o que vai acontecer, tudo tanto
referente aos empresários, os donos das empresas, como para os autônomos, né? Porque a maioria do pessoal dessa nossa área, eles trabalham como freela. Então, é a figura do MEI, é a figura do também do seletista, né? Mas, enfim, até para eu vou colaborar com vocês falando um pouquinho de como funcionam essas regras e tudo mais, o que a gente pode esperar nesse sentido daqui para frente, tá? Então é isso. Legal. E essa é a Sofia, minha filha, que vai participar junto aqui com a gente, tá bom? Home office, gente, home office. Manda um beijinho, tchau. Aí. Bacana. Eu vou fazer uma primeira pergunta aqui, que eu já compartilhei com vocês, só para a gente começar o papo. Deixa eu só buscar aqui nas minhas anotações. E aí, galera, vocês podem ir mandando aqui também, tá? Assim, a gente até falou assim, não precisa esperar até o final para perguntar. Assim, se esse tópico te deu um insight aí, você quer perguntar alguma coisa, manda, que eles vão respondendo, tá bom? Então, eu queria saber como é que ficaram, gente, esses processos seletivos, especialmente da Carla e do Robson, que contratam bastante, como é que ficou os processos que tinham iniciado, que estavam meio com alunos e pessoas que falaram assim, putz, eu fiz tudo, ou eu fui aprovado, e agora, tipo, bem no período de começar, parou tudo. Então, vocês podem contar pra gente um pouquinho como é que está sendo assim, se aconteceu nesse meio tempo aí? Robson, começa. Carla, pode começar. Posso começar? Posso? Você quer falar, Carla? Vamos lá, já que eu estou aparecendo aqui. A gente conversou muito, acho que um ponto primordial disso é, antes de comunicar ou de falar, de expor a situação do que a empresa vai fazer com o processo seletivo, tomar essa decisão. Tomar a decisão do que faz sentido e do que você vai conseguir e do que você vai conseguir manter, porque isso é importante, né? Você ter uma decisão tendo ciência de que você vai influenciar a vida de muitas pessoas. Então, a gente, na VHSIS, o que a gente decidiu? Alguns processos seletivos ficaram congelados, os não tão essenciais, que a gente jogou assim dessa forma. Alguns processos continuaram totalmente online e as pessoas foram contratadas, estão para passar por integração pelo mesmo processo online. E novas vagas a gente não está abrindo no momento. A gente deixou, antes de tudo, a gente deixou isso muito claro para a nossa equipe. E aí, além de tudo, a gente comunicou todas as pessoas que estão participando do processo seletivo dessa situação, deixou muito claro que as pessoas que estão participando do processo seletivo, que o processo seletivo vai continuar até uma etapa e no final dele, e aí a gente vai aguardar uma decisão, o que a gente vai ter para frente, para daí poder tomar uma decisão. Então, deixando muito claro, a gente comunicou também através das nossas redes sociais, comunicou as pessoas que estão participando dessa situação, que como a gente não tem é muito difícil nesse momento ter uma perspectiva exata do que vai acontecer e quando vai acontecer, a gente decidiu tomar essa decisão. Mas eu tenho visto outras startups, empresas que continuam o processo seletivo, estão fazendo a integração totalmente online, outras que cortaram tudo, e do meu ponto de vista de profissional de comunicação e de branding, o ponto principal seja verdadeiro, tanto com a sua equipe quanto com as pessoas, seja responsável com isso, comunique exatamente o que vai acontecer, deixe claro, deixe todos os seus canais abertos, ainda mais nesse momento que está todo mundo tão sensível, é importante você lidar com sensibilidade, com carinho e atenção com as pessoas. Acredito que, de maneira geral, é isso que eu tenho para falar desse assunto. Vai, Carla. Não estou conseguindo ativar minha câmera aqui, gente. Travou. Mas eu vou falar, tá? Então, concordo muito com o Robson, assim, eu acho que a transparência nos processos seletivos, ela é muito necessária nesse momento, mais do que nunca, assim.
porque a gente tem percebido, eu tenho percebido, e o time aqui, dois comportamentos dos candidatos, né? Muitos com mais tempo para participar do processo, né? E aí conseguindo ajustar a sua agenda, e outros com receio, né, de participar. Então, essa transparência em falar assim, as vagas que a gente manteve aberta, ou essa vaga a gente vai desenvolver, mas não sabe, de fato, a data de contratação. Então, até para o profissional fazer a escolha, né, se ele quer participar. Mas aí, contando um pouquinho de como que a gente fez, foram 2 semanas bem intensas, assim, de reunião, de conversa com a diretoria, de pedir que os gestores olhassem para os times e entendessem, assim, o que a gente pode suprir de demandas com as pessoas que nós já temos, com o objetivo principal de preservar o nosso quadro de colaboradores e evitar qualquer tipo de demissão, né, ou não precisar chegar a esse momento. Então, a gente fez todo esse exercício, fizemos a escolha de quais vagas seriam congeladas ou até canceladas, e algumas a gente manteve a busca, então nós estamos com 3 vagas abertas para HR nesse momento, e algumas a gente escolheu, a nossa busca ela é muito específica, assim, então a gente, principalmente em tecnologia, em BI, tem uma dificuldade grande de encontrar profissionais, então para algumas posições a gente escolheu não manter divulgado, mas continuar essa busca, essa conversa com alguns profissionais, formando uma rede maior de contato, e, como o Robson falou, né, mantendo essa transparência aí com o candidato de qual o momento da contratação. Eu queria aproveitar até em contar um pouquinho para vocês do que eu tenho ouvido de outras empresas. Acho que a gente tem cenários até opostos, assim, algumas de fato pausaram, cancelaram, ou até tiveram que desligar alguns profissionais, mas eu ouvi de 2 colegas assim, puxa, esse é um grande momento para eu contratar, porque eu não vou ter tanta disputa por profissionais, né? Então, o segmento dela conseguiu manter aí algumas vagas e continua aí os processos. Aí um pouco do que a Cato e a Kenobi compartilharam comigo sobre isso, nessas 2 primeiras semanas, eles a queda, aí eles me mostraram alguns estudos, assim, de volume de divulgação, mas nessa 3ª semana já começa a ter um volume menor nessa queda, né, porque alguns segmentos vão precisar contratar ou mantiveram as suas vagas, né, é muito inicial, assim, mas há mais oportunidades dentro do segmento alimentício, de saúde, telefonia, call center e até algumas empresas de tecnologia, foi o estudo que eles me passaram, e que o comportamento do candidato também tem mudado, né? Eles têm buscado muito mais vagas home office, então o gráfico de busca de vagas home office é bem expressivo, e que isso gera oportunidade deles falarem com os clientes de conversar sobre o home office, né? Então a gente tem visto muito conteúdo sobre isso, mas também colocar isso nas vagas, né? Como que a gente vai aprender com tudo isso e vai manter algum dia ou outro home office lá na frente, explicar que todas as vagas agora, de fato, são home office, né? Então, é legal a gente ver esse outro lado que também está preocupado em continuar movimentando os profissionais, gerando interesse nessas pessoas, e eles ouviram também de muito adiantar o processo. Então, se quem está nos ouvindo for convidado até para processos nesse caminho, né, nesse tempo que pode ser mais longo aí de ter uma resposta definitiva, mas quando voltar à normalidade o processo já está pronto e você já está, de fato, adiantado, né. E os processos que a gente já tinha, então, a gente manteve todos de forma online, então, até o nosso onboarding, hoje a gente teve início de 4 pessoas, e o nosso desafio é humanizar essa distância, ainda mais quando é novo, né, então, a gente tem pedido para os gestores fortalecer o papel dos padrinhos, madrinhas, aí tá próximo, ter mais paciência, né, nessa chegada, e todas as etapas, de fato, tem sido ou por Hangout ou por Skype, então 100% online, no que a gente manteve por aqui. Acho que é isso, gente, dessa parte aqui. Carla, eu queria até te perguntar, mas você acabou falando aqui no final, vocês estão fazendo as entrevistas tudo pelas essas plataformas também digital e tudo mais, como que funciona isso? Como que está acontecendo essa entrevista? Assim, funciona bem isso?
Funciona, para nós não foi tão novo, porque para as vagas da unidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, a gente já tinha parte do processo que era remoto, né? Então, usando o Skype, sempre a gente pede que a pessoa se organize, que a gente consiga usar o vídeo. Claro que o olho no olho, acho que nada substitui, né? Mas para perceber os trejeitos e a avaliação que é necessária, já funcionava, então não foi tão desafiador, e tem sido conduzido tranquilo, assim, por ambas as partes, assim, aqui da nossa parte, pelo candidato também. Ah, que legal. Acho que eu acho que essa questão do trabalho home office, ele vai se consolidar muito, principalmente depois dessa fase, né? Porque agora as empresas, elas vão o quê? Elas vão testar essa forma de trabalho, né? Então, vai ter essa adaptação e tudo mais. Eu espero que o motivo de estar acontecendo isso, que é o vírus, né, acabe logo, passe logo, mas eu acho que vai ser uma tendência para as empresas, até para as pequenas empresas, para estar trabalhando dessa forma, porque, querendo ou não, requer um investimento inicial, mas há uma redução dos custos. Então, isso eu acho que é uma questão que vai acabar envolvendo bastante, vai virar uma tendência mesmo. Isso é muito bom. Esse é um ponto que a gente, até lá na VHCIS, a gente tem discutido bastante entre os gestores, que era uma questão que sempre vinha sendo levantada entre a equipe, de vez em vamos ter a cada 15 dias alguma coisa de home office e tal, como um benefício mesmo, e até de ter algumas vagas por necessidade, principalmente as vagas de tecnologia, de programação, os famosos e tão procurados devs, que é dificílimo de achar e trabalhar em home office, contratar de outro lugar, mas sempre a gente esbarrava, como é que a gente vai conseguir fazer essa gestão? A gente tem ferramental, a gente tem infraestrutura para isso, e a gente tem percebido que tem funcionado muito bem. Eu acho que o desafio maior de manter isso vai ser justamente que o gestor consiga manter essa proximidade, manter esse controle das atividades e demandas, porque agora a gente está passando um período reduzido, com um motivo muito mais forte, mas depois, como manter isso? Tem muitas empresas que já fazem, mas para a maioria ainda pode parecer meio distante, assim. A gente começou a notar que tem funcionado muito bem nessas primeiras semanas. É o teste forçado que acaba acontecendo para as empresas, porque, assim, é difícil para o patrão chegar e falar assim, não, todos os meus colaboradores vão trabalhar de casa, porque você não sabe se eles vão trabalhar ou não. Então, assim, eu estou acompanhando o lado do empresário, sentindo isso, soltei, eles tiveram que soltar. Como que vão controlar? Com as rotinas, assim. Veja, você tem que entregar tal projeto, você tem que entregar tal projeto, entendeu? Então, assim, é o que está funcionando. E o colaborador, veja, hoje eu conversei com umas 2, 3 pessoas e me falaram o seguinte, estou trabalhando mais do que nunca. Deu que bom. Entendeu? Então, assim, meio a mesma essa crise, acham que vai acontecer ou não, ninguém sabe, entendeu? O pessoal está o quê? Se empenhando muito mais, e isso é uma coisa positiva, eu acho que para a perspectiva futura. Sim. Quando a gente estuda um pouco de equipes de alta performance, fala-se muito em confiança, né? Então, a gente tem falado muito para os gestores, assim, cada um vai estabelecer a sua rotina e vai encontrar uma maneira de trabalhar home office, né? Então, preocupe-se em estabelecer com ele prazo de entrega, quais são as metas que você precisa manter, manter os feedbacks quando essas entregas acontecem, mas sem controlar se ele está trabalhando o dia todo, né? Isso vai ser impossível e torna aí um gestor diferente, mais controlador mesmo das atividades, né? Isso que a Atalanta falou, assim, acaba tendo que soltar, e essa confiança que é gerada acaba resultando em outro tipo de relacionamento entre gestor e equipe, né? Então, exatamente, a gente está no segundo momento, porque vai acontecer essa solta, e querendo ou não, para o empresário, ele tem uma redução do custo. Ele vai ter essa redução do custo. Lógico, tem algumas coisas que tem que formalizar na questão do contrato de trabalho, né? Mas vai ser a situação... Eu acho que é uma tendência futura forçada nesse momento, mas vai acontecer. Sim, e vai ser positiva. Eu já até experimentei na minha equipe, a Atalanta tá ali com a filha dela, eu tenho alguns colaboradores que têm filho também, justamente por isso. Eu preciso sair meia hora aqui para dar atenção, senão eu não vou conseguir. Exatamente. Então, é isso. Vai lá, você
cuida do seu filho, dá atenção para ele, e você me entrega o que você tem que entregar e tá tudo certo. Projeto, exatamente. Então, assim, eu acho que é isso que é importante, assim, para o empresário também. Essa semana aconteceu comigo uma situação, assim, muito engraçada, porque tá todo mundo trabalhando do home office. Então, assim, eu acho que tem a parte do empresário e tem a parte do funcionário bom. Essa semana, meio ao caos, a gente se posicionou assim, não, a gente vai pagar tudo certinho, a gente não vai manter todos os nossos contratos e tudo mais. Mas, assim, teve um sistema que eu tive que cancelar no meio do caminho, em contrapartida, tive que fazer uma contratação de um outro esse trabalho terceirizado, que a pessoa que estava atendendo o home office de casa me atendeu, assim, de uma forma inenarrável, assim, o atendimento. Mas por quê? Porque entra nessa questão, assim, as pessoas querem mostrar o trabalho nesse momento, que é o importante, não é só porque está trabalhando de casa que não vai fazer o mesmo atendimento que faria, entendeu? Então, está tendo o lado positivo de toda essa movimentação, né? Assim, eu sinto pela essa questão dos processos seletivos, porque realmente isso é uma coisa muito nova, não é o que eu vivo, né? Que eles acabam vivenciando todos os dias, na verdade, né? Tem uma pergunta aqui, viu, gente? Deixa eu ver de quem? Do Vitor Rodrigues aqui, ó. Celinha, pergunta para ele se dentro dos clientes deles tem algum segmento contratando ou até contratando mais nesse momento, que acho que a Carla comentou um pouquinho sobre isso, não sei se a Carla quer falar. Falo sim. São estudos iniciais, assim, eu acho que eu consegui ter essa medição vindo da Cato e do Kenobi por replicar muito as oportunidades, né? Então, os segmentos que vão gerar mais demanda dentro do setor alimentício, né? Então, a gente pode pensar tanto em indústria, seja nos cargos mais operacionais, ou todo esse apoio administrativo em volta que é necessário. Eles falaram até de estrutura de call center, que mantiveram, porque tem que manter esse apoio no atendimento para o cliente, suprindo ali as dúvidas. Deixa eu ver o que eu tinha anotado mais aqui. A parte de saúde e algumas empresas de tecnologia, que né, segundo eles, que ajudaram a diminuir um pouco essa curva de decréscimo que estava vindo nas 2 primeiras semanas de isolamento, né. Então, é bem importante a gente pensar que as coisas não vão parar 100%, né, às vezes, toda a ansiedade, todo o medo que a gente está vivendo, ele pode gerar 2 comportamentos, que é um de decidir muito, até pela ansiedade, rapidamente em parar as coisas, e por outro lado, ou um comportamento que trava, né, aquela coisa de olhar muito para dentro e não conseguir agir diante desse cenário que é incerto de forma geral para todo mundo, né. Então, acho que a gente tem que buscar um equilíbrio e entender as oportunidades que, enquanto profissional, a gente pode desenvolver, né, nesse tempo de quarentena e de isolamento, saber que é um período, sim, crítico, a gente não pode diminuir toda a situação, mas também não elevar um extremo de pessimismo, né, então, dá para continuar olhando oportunidades, eu acho que o LinkedIn pode ajudar muito nisso, de pegar até esses segmentos e ver se essas empresas, de fato, mantêm as divulgações, ou tentar pelos canais perguntar como é que vocês estão aí com previsão de vagas, mas aí, por esse estudo, esses segmentos ajudando a manter uma curva, desacelerando essa queda aí de divulgação de vagas. Como a Carla falou, realmente no LinkedIn a gente consegue ver muita coisa. Eu, por exemplo, sempre tentando olhar o lado positivo, contabilizei, divulgando que vai continuar com os processos seletivos e tá inclusive fazendo toda a parte de onboarding da equipe online. Eu vi que, falando de algumas startups aqui de Curitiba, eu vi que a James Delivery também, obviamente, que é um segmento também que deve continuar muito em alta, que é do delivery, de tudo ligado à entrega. Nesse momento, o e-commerce está sendo cada vez mais forte e a entrega também vem junto com isso. Então, sempre tem alguns segmentos que estão, mesmo em momentos tão graves quanto esse, tem alguns segmentos que continuam contratando. Eu acho que vale mencionar essa questão da contratação também, Robson, assim, os micro e pequenos empreendedores, a questão
o tipo de clientes que vocês têm aí na VHSIS, por exemplo, muitos deles não sabem mexer no digital, não sabem criar para rede social. E aí eu acho que também nasceu aí uma demanda de freela também no digital. Eu acho que quem está nessa área precisa ficar esperto. Exatamente, muito bem pontuado. Por exemplo, a gente criou uma campanha justamente entendendo que esse varejista, esse micro e pequeno empreendedor não tem vivência no digital, e talvez o digital seja para ele ter um catálogo para delivery, ou seja para ele realmente ter uma loja virtual, pode ser alguma maneira de salvar um pouco o negócio dele, de fazer o negócio dele permanecer aberto. E a gente começou a liberar alguns aplicativos esses, como a própria loja online, algumas integrações dentro do nosso sistema, para que esse cara consiga vender online. E aí a gente começou a perceber uma demanda muito grande e de uma maneira muito que em outros momentos a gente até pensaria, putz, minha plataforma não é tão simples assim, mas não é isso. Claro que a plataforma sempre pode melhorar. A gente vê que realmente é um tipo de público que nunca teve esse contato, então ele precisa de ajuda. Nós estamos lá do nosso lado fornecendo a ferramenta, o nosso time de suporte ajudando ele a fazer as configurações, mas a gente sabe que para vender online, por mais que você consiga configurar uma loja certinho e tudo mais, você precisa de uma continuidade de divulgação, de mídia. Então, realmente, para os freelas de publicidade, de comunicação e de digital, é um momento muito interessante para procurar esses caras e ajudar esses pequenos empreendedores a se manter ou a entrar nesse mundo do digital. Bacana. Acho que tem alguma outra coisa aqui. Vamos lá. Carla, vocês estão contratando freelas? A pergunta da Lucrasa. Não, peraí, não é da Lu, falei errado. Perdi, gente, sorry. O Rafa pediu desculpa pela câmera dele, que não tá rolando. Essa pergunta da Lu, eu até respondi ele no chat mesmo, Celinha. Desculpa. Mas posso aqui falar, a gente não tem vagas de freela nesse momento, mas vale até comentar que as vagas que a gente manteve abertas são vagas de CLT, e são 2 vagas com foco em dados e outra vaga de mídia. Elas estão na nossa página lá da HR, mas freela a gente não tem nesse momento. Boa. Então, vamos lá para a nossa próxima pergunta aqui, dando sequência. Se vocês tiverem perguntas, vão colocando ali, tá bom, galera? Que eu até já esqueci qual era. Eu preciso pegar minha guia, que eu fico fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Você, Celinha, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, duvido. Se tem algum processo acontecendo nesse momento, como já foi respondido. Eu quero falar que eu tenho uma vaga aqui, já que eles estão querendo uma vaga de babá aqui para cuidar da minha pequena, que dormiu, tá? E eu já volto aí que eu vou levar ela, tá bom? Tá bom. Beijo. Tá bom. Então, assim, como avaliar, agora, então, para vocês dois responderem, como avaliar a necessidade de contratação nessa fase, assim, como é que vocês estão lidando com isso? Surgiu uma demanda, qual é o processo de avaliação? Eu acho que o processo tem sido muito esse exercício de olhar para como que o time, por exemplo, né, se pensar na realidade da Mirum, normalmente uma vaga nova é a partir da aquisição de um novo cliente, né? Então, ganhamos um novo cliente nesse período, o time consegue assumir essa demanda, realmente vai ter um acúmulo de atividades que a gente precisa trazer uma nova pessoa. O que a gente tem ouvido falar muito, assim, é de manter, de fato, a operação funcionando da melhor forma, mas dentro de possibilidade de economia até. Então, acho que o exercício ele é o mesmo do que de outros momentos, né, de exercitar realmente precisa, qual que é o volume que vai ter de aumento aí de demandas, e o que a gente precisa para manter a nossa operação funcionando da melhor forma, né. É um tempo, sim, delicado, especialmente porque a gente não sabe quanto tempo ainda vai durar e realmente o reflexo que isso pode ter na economia, mas falando até do marketing digital, os nossos profissionais têm se exercitado muito em criar oportunidades, né, esse é o momento de ser bastante proativo enquanto profissional, né, estando nessa área ou trabalhando ou não,
Então, acho que esse exercício de criar oportunidades pode sim gerar a necessidade de manter ou ter novas contratações, mas a cautela, né, eu acho que essa palavra tem sido usada muito para a gente pensar com calma e conseguir preservar quem já está contratado, né, de não ter um volume maior aí de número de desemprego. Robson, quer comentar? Esquecendo do fone de novo. Eu entendo que é exatamente o que a Carla falou. Primeiro, analisar essa necessidade realmente, quão urgente ela é. Nesse momento de qualquer vaga, como a Carla falou, em qualquer momento que você vai abrir uma vaga, você precisa analisar qual o impacto, qual retorno financeiro ela vai ter, qual a real necessidade. Mas nesse momento é uma questão de urgência mesmo. Quão urgente é essa vaga? Não pelo fato da crise estar nos isolado agora, mas por principalmente não saber quando isso vai acabar. Por quanto tempo eu vou precisar ter uma demanda de caixa para cobrir isso, sem que talvez necessariamente eu consiga trazer um volume financeiro de retorno à altura por tudo que está acontecendo. Então, eu acho que é muita cautela, eu acredito, e a gente tem trabalhado com muita cautela nesse momento, para entender o que realmente é essencial e necessário. No meu time mesmo, até perguntaram aqui agora, eu tinha uma vaga aberta de analista de comunicação. A gente pretende, sim, e precisa dessa vaga, mas nesse momento ela vai ficar congelada até que a gente tenha um norte de como as coisas vão se desenrolar, e aí possa concluir o processo e fazer a contratação. Então, a nossa preocupação principal, como a Carla falou também, é justamente conseguir manter os trabalhos de quem a gente que já conta com a gente no dia a dia, que já faz parte do nosso time, e para isso, às vezes, a gente tem que abrir mão, talvez, de uma nova vaga e fazer algumas adaptações no cenário que a gente tenha. Vejo que isso é o mais importante. A gente estava falando no começo, o maior desafio agora é cuidar das pessoas, cuidar de quem está com a gente, e se realmente for necessário, fizer sentido trazer alguém que seja com muita responsabilidade também, muito mais do que é em qualquer momento normal de se contratar uma pessoa. Boa, Robson, obrigada. Eu acho que tem uma coisa importante também que a gente tem que falar para as pessoas aqui, que é o que causa, né, as demissões. Porque às vezes quem está do outro lado, né, o funcionário acaba não visualizando isso, especialmente na agência, um ponto que a Carla tocou ali, que, por outro lado, os clientes também estão tendo mudança de comportamento, né, Carla? E isso às vezes acaba impactando também a questão assim, de contratar ou não contratar. Porque é uma coisa que a gente tem ouvido dos empresários que, por conta do momento, das incertezas, os clientes também estão importando em inclusive em comunicação. Isso não no caso do Robson, mas no caso da Carla, acho que sim, na agência, assim, isso acaba também gravando as contratações nesse momento, né, Carla? Algumas vezes já existe um reflexo de como os clientes vão olhar, mas ao mesmo tempo, por ser marketing digital, tudo vai estar dentro do digital, né? Então, muito do que a gente tem feito é gerar possibilidades, gerar estudos, como que pode projetar pós-crise uma recuperação. Então, é bem legal que a gente tem tido cases importantes, mesmo em meio à crise, nessas últimas 3 semanas, de oportunidades. Eu acho que isso até já fala para nós, enquanto profissionais, né? É tempo de repensar, de ressignificar muita coisa. Então, quando a gente está no dia a dia, trânsito é coisa que tem que resolver, é muita demanda para fazer e a gente perde um pouco do tempo de pensar, né? Então, o que eu posso fazer de diferente para o meu cliente? Como pode ser oportuno para ele esse momento, né? E ele precisa estar dentro do digital. Eu tenho o nosso coordenador de SEO na eCherry, como a SEO é a parte mais orgânica, ele falou assim, nossa, os clientes agora estão procurando muito essa área, né, porque é algo que você não precisa investir diretamente numa campanha paga, e você
consegue fazer vários estudos ali estruturando que as pessoas continuem encontrando oportunidades, né, fazendo as suas compras online. Então, sim, né, a gente tem que ir com cautela, porque há reduções dentro do cliente também, segura um pouco da verba, mas também esse movimento contrário do marketing digital está no momento oportuno, né, mais do que nunca, agora todo mundo, se o cliente estava ou não maduro digitalmente, ele vai precisar amadurecer muito rápido, né. Então, acho que é isso. E aí é legal frisar também que quem está dentro precisa contribuir para isso, né? A proatividade que você mencionou antes, né? Ela deve vir de todas as pessoas, porque é isso que, na verdade, vai te ajudar a garantir, né, a empresa saudável, né? E o seu trabalho também, hoje Sim. e depois. Sim, sem dúvida. Acho que é uma das coisas que a gente começa a pensar, né? Até eu vi uma pergunta aqui que eu vou enganchar, assim. É momento, sim, de aproveitar muita oportunidade de curso que está sendo disponibilizado de forma gratuita online, né? Claro que está vindo um volume de coisas, é importante a gente pensar no que fazer, né? E como que eu quero sair depois dessa crise, né? Como que eu posso planejar pequenas ações sem me sobrecarregar também na questão de mental, mas sim, é momento de aproveitar, né? É momento de ir no LinkedIn proativamente, ver quais empresas que eu gostaria de trabalhar, qual que é a vaga dos meus sonhos, e o que está pedindo ali, é o inglês, é curso tal, e pode ser esse momento sim, da gente aproveitar essa pausa, né? E proativamente buscar situações e sair diferente dessa crise depois. Então, é isso que você falou mesmo, Celinha. O que eu faço de diferente? Como que vai ser exigido muito do profissional pensar de forma diferente do que a gente estava acostumado, né? Então, acho que isso vai ser um exercício para todo mundo, seja para o empregador, para quem já está trabalhando, né? Não é garantia de emprego para ninguém, infelizmente, para quem está em busca de uma nova oportunidade. Acho que é momento de ressignificar bastante coisa mesmo. Falando desse ponto de se reinventar e de estar comprado com a empresa, de estar alinhado com esse propósito, eu vejo que agora é mais importante do que nunca. Eu tenho um exemplo. No time, a gente tem uma pessoa focada em eventos. Eventos, para os próximos 3 meses, simplesmente não existem. Tudo virou para online, está uma disputa por um espaço de live, como diz o meme, daqui a pouco eu vou abrir a geladeira e vai ser uma live de lá, de tanta gente fazendo, e aí junto com essa profissional a gente tem alinhado, criado novas estratégias, ela tem ajudado no digital, ela tem ajudado a atrair novas parcerias, então ela tem está adotando uma postura de se fazer necessária, de mostrar o valor dela como profissional, além de toda a parte técnica, de mostrar o quanto ela quer estar ali, de quanto ela pode ajudar e de quanto ela pode trazer de resultados também, porque a única maneira de garantir que a médio e longo prazo a empresa continue mantendo seus colaboradores é garantir o resultado mínimo. Por um tempo a empresa pode, sim, e muitas empresas se portam dessa forma. Lá a gente tem esse desafio e esse propósito de manter todos os empregos que a gente tem hoje, mas se o mínimo de resultado não for alcançado, tem uma hora que não dá, uma questão financeira básica que a gente tem em casa, na nossa vida, tem uma hora que você segura, pega um empréstimo aqui, pega alguma coisa ali, mas tem uma hora que você precisa cortar alguma coisa. Então, é mais do que nunca importante para quem está no papel de gestor engajar sua equipe, reinventar, dar espaço para novas abordagens, para novas demandas, e as pessoas terem essa vontade também, buscar fazer o novo e gerar valor, seja com a sua atividade, seja através de uma atividade nova, seja de N formas possíveis que a gente pode aproveitar isso. Seja, inclusive, dando um treinamento para outras pessoas da equipe que não têm conhecimento que você tem. A gente tem aproveitado muito isso também, fazer treinamentos internos sobre sistema, técnicas de venda, comunicação, além dos cursos que tem fora, para aproveitar esse momento para justamente entender que esse momento a gente não tem como resolvê-lo de maneira geral, mas a gente pode escolher como a gente quer passar por ele. E escolhendo isso da forma certa, quando ele passar, você vai estar mais preparado que nunca para conseguir um novo emprego, para conseguir manter seu emprego e continuar crescendo e
se desvencilhar desse momento estranho que a gente está passando. Verdade. Acho que dentro da psicologia, ou quando a gente faz um processo de coaching, fala-se muito em pequenas metas, assim, né? Então, é possível a gente aproveitar, né? Como o Robson estava falando, né? Como que a gente sai de tudo isso depois, mas criar pequenos hábitos, né? No dia a dia, assim. Então, seja o inglês, que pode abrir muitas oportunidades, né? Para outras vagas. Então, um pouquinho que eu estudo hoje, amanhã, como que vai estar daqui 6 meses, daqui 1 ano, né? As 10 páginas do livro que eu escolho ler hoje, ler amanhã, e como que vai estar daqui 6 meses, 1 ano. Então, muito do que a gente vai colher, porque esse período é transitório, né? É um pouco assustador, porque a gente não sabe quando acaba, mas vai passar. Então, o que a gente vai plantar é o que a gente vai colher depois, né? Então, acho que bem legal isso que o Robson falou, dá para a gente escolher como que a gente quer passar por isso, aceitar que a gente não tem o controle dessa situação, mas também entender que não é um cenário tão ruim, que a gente já não tenha passado coisas piores, e que as coisas não estão paradas, né? Dá para sim encontrar possibilidade de passar por esse período de uma maneira diferente. Boa, Carla. Eu decidi estudar alemão porque, assim, no último caso, pensei que a Alemanha está bem, o euro está em alta, no último caso eu boto os gatos na mala e tá lá. Então, estou bem disciplinada no meu propósito aqui. Então, vamos lá. Eu acho que só, já que vocês estão falando da questão a gente falou da proatividade, do comportamento, né, das pessoas e tal, quais são as ações, né, os cuidados que as pessoas das empresas devem ter com a questão do home office? Eu sei que a gente já mencionou no início ali e tal, você falou um pouquinho, mas assim, coisas básicas que eu acho que nem todo mundo ouviu, que algumas pessoas entraram assim, que são importantes para as pessoas no que. Não sei se travou ou não. Oi? Estou ouvindo, pode falar, tá? Tá, então eu vou falar da parte legal desse processo, tá? Porque a gente está conversando bastante com os clientes, como todos migraram para essa modalidade, assim, é importante, gente, porque, assim, não é simplesmente, todo mundo vai trabalhar em casa agora e está resolvido. Não, a gente precisa fazer um adendo ao contrato de trabalho, tá? Tem que ser, nesse contrato, determinado ali algumas coisas da estrutura de como vai funcionar, entendeu? Porque, assim, a lei que possibilitou esse trabalho home office, ela é de 2017, tá? Então, assim, ela permitiu esse trabalho, essa forma de trabalho, e tudo que você for, a tua estrutura da tua casa, quem vai pagar a conta de luz, o consumo, tudo, ele tem que ser pré-determinado nesse contrato, tá? Por quê? Para não ter questionamentos na justiça depois, tá? Então, assim, é uma modalidade legal, funciona, eu acredito que é a fase que a gente está se adaptando, mas a gente tem que cuidar com essa parte legal também. Então, é fazer um contrato, ajustar isso, e por mais que seja por 1 mês, por 2 meses, a forma com que for, tem que estar regularizando essa situação, tá? Então, e tem que fazer esse adendo ao contrato de trabalho, assim como depois, não funcionou, vamos voltar todo mundo para a empresa, tem que fazer também essa alteração contratual, esse adendo ao contrato de trabalho, informando que a partir daquela data volta todo mundo para a rotina normal, se não for o trabalho home office. Tá? Eu não sei se as pessoas têm mais alguma dúvida referente a isso ou não, porque, assim, é basicamente isso. Alguém? Eu queria fazer um complemento, enquanto a gente vê se tem até perguntas, mas acho que essa pergunta que a Celinha fez, eu até recentemente, um pouco antes da gente passar por tudo isso, né, quem diria que um mês atrás que a gente estaria nesse contexto agora, mas eu fiz um processo seletivo para uma vaga de liderança, onde a pessoa já fazia todo o seu trabalho home office, né, e eu lembro de ter levantado várias dúvidas com a gestora da vaga, será que ela vai se adaptar bem, né, fazer gestão à distância é diferente, e muito do que a candidata defendia é, assim, para você trabalhar home office, você precisa ser muito mais organizado, muito mais disciplinado, ter planejamento, então, a
acho que eu vim refletindo esses últimos dias até do que ela contou e o quanto isso é real, né? O quanto é desafiador para a gente se adaptar e ter um planejamento. Então, acho que os principais cuidados de trabalhar de casa é ter um horário estipulado para tudo, né? Para pausas, para alimentação, para as reuniões, ter um espaço separado da tua casa para isso, para que você tenha os outros espaços como refúgio, né? Porque nossa casa é o nosso refúgio, é o nosso descanso. Então, para não atrelar a casa ao trabalho, como pode acontecer. Criar esse planejamento, às vezes, no dia anterior é um desafio, mas começar a exercitar, a escrever isso. Eu, nessas últimas 3 semanas, aprendi muito mesmo, assim, eu comecei trabalhando na sala, não estava funcionando, porque eu tinha muito mais distração, e às vezes esse refúgio é a sala para mim. Então, passei esse ambiente para o quarto, né? Não estava funcionando tanto o meu foco. Então, acho que se permitir errar, erra, aprende, né? Como que eu posso mudar isso? E acho que para as pessoas como um todo, o home office está somado ao isolamento, né? Então, como que a gente cuida das pessoas, como o Robson estava falando, os gestores, de fato, estarem muito atentos às necessidades, estar perguntando mais, essa situação que aconteceu com a Thalita, de estar com o filho, de permitir essas situações diferentes que vão aparecer com o home office, e das pessoas cuidar muito da sua saúde mental e física, né? Então, na Mirum, a gente tem um programa de saúde mental, a gente reforçou isso, mas existem vários canais, né, de terapia que está sendo disponibilizado de forma gratuita. Então, cuide, né, das suas possíveis crises de ansiedade, outros receios, procure ajuda profissional, mantenha uma rotina de exercício, comece a criar. Então, aqui na Mirum, a gente também tem compartilhado vários vídeos da nossa professora, que já faz exercício lá na funcional, e também da laboral. Então, até para quem não tinha essa rotina, está começando a criar, pode ser uma boa dica até para separar, ou para começar o seu dia, ou para separar quando o seu dia termina, né? Então, acho que esses cuidados, assim, de você criar uma rotina que, de fato, é mais desafiador, mas ter limite nos teus horários, e também se cuidar, né? Não deixar de fazer atividades, né? Eu faço aula de instrumento e a gente está mantendo de forma online, então não deixe de fazer as outras atividades que você fazia, mesmo em tempo de home office, ou crie novos hábitos, né? Pode ser um momento de também pensar em tarefas que você não conseguia fazer por falta de tempo antes, por causa do trânsito, né? Ou outras coisas que acabavam tomando mais tempo. Obrigada, Carla. Robson? Voltei, gente. Eu acho que as duas já falaram bastante desse assunto, e o ponto principal é justamente esse: conseguir se organizar, entender que por mais que seja o trabalho que você faz sempre, você precisa estar organizado e entender que é uma nova forma de lidar com isso, sabe? E o que a Carla falou ali do cuidado com as pessoas e do cuidado com a saúde mental nesse momento, não por ser home office, sim por ser isolamento, que é diferente, como a gente tem falado, como a gente comentou algumas vezes. É muito importante esse cuidado com a saúde das pessoas, de talvez até mesmo entender que num primeiro momento, até que elas se adaptem, elas não vão render tanto. Então tem toda uma série de cuidados que a gente precisa ter, de motivar a equipe, de conseguir, como o Adrian comentou ali, de conseguir estar disponível para a equipe, mas também não parecer a todo momento que eu estou indo atrás para vigiar, e sim que eu estou querendo ajudar. Então, conceder esse espaço é uma adaptação para os dois lados, e precisa criar formas e mecanismos que funcionam para cada um, funciona de uma maneira. Legal. Galera, tem pergunta? Às vezes eu esqueço de olhar o chat. Tem, né? É um comentário, pergunta? Um vínculo de confiança. Vou ler o do Adrian para todos, não sei se todo mundo leu, né? Eu acho que é muito importante que os gestores estarem mais acessíveis agora para criar um vínculo de confiança para que o empregado busque mais o gestor, ao invés do gestor buscar o colaborador e todo momento passar aquela ideia de estar vigiando. Legal. Realmente a disciplina do home office é um desafio. A Lu... Tá, eu tenho mais uma pergunta, mas vocês podem mandar perguntas aí, tá, gente? Que já são 10 horas, 10 quase. 2 para as 10.
Eu não sei que a gente estava conversando um pouco antes, né? Eu não sei se o pessoal acompanhou ou não, mas ali complementando até o que o Robson falou ali sobre o comentário da Adrian, eu acho assim que agora a tendência que está sendo, a gente foi muitas empresas elas foram forçadas ao trabalho home office. Então, isso vai acabar sendo o quê? É a hora do empresário ele soltar um pouco os colaboradores, ele e tudo mais ali para uma nova modalidade. E com isso, o pessoal ele vai acabar se adaptando. Eu acho que, por isso que eu já comentei, isso vai virar uma tendência futura, essa questão da confiança, ela vai ser muito maior entre o gestor e o colaborador, não de repente regrado ali nos horários e tudo mais, porque eu, por exemplo, eu trabalho muito melhor à noite do que durante o dia, entendeu? Então, eu acho que a rotina do trabalho, ela vai mudar um pouco, ela vai passar a ser mais por atender metas do que em si só, tipo, teu horário de trabalho é das 8 às 18 horas, entendeu? Então, eu acho que isso é uma tendência futura e é um momento forçado que a gente está vivendo, mas que vai ser uma tendência justamente porque para a empresa também, ela estando bem organizada, é uma forma de economizar. Então, eu acho que no futuro aí a gente vai ter que se adaptar a uma vida bem online. Mas assim, aí minha pergunta fica, nós estamos preparados para isso? Porque a gente tem disciplina, porque, né, como você falou, foi uma coisa repentina, então... Foi. Mas é isso que eu vejo, assim, eu acho que tem um período de adaptação, Celinha, mas assim, ó, eu vou falar pela experiência que eu estou tendo com a minha equipe e tudo mais. Está sendo super positivo, assim, eu não tenho o que reclamar, eu acho que elas estão se doando muito mais do que no escritório, porque assim, o que acontece, veja, elas chegam, elas não têm que enfrentar ônibus, elas não têm que enfrentar trânsito, elas acordam, tomam café delas e vão trabalhar, entendeu? Eu não sei como que isso vai refletir daqui uns dias, né, de sair dessa rotina, tudo, até que se vai acostumar ou não, mas eu acho que sim, acaba ganhando uma qualidade de vida para o colaborador, assim. Só que tem que aprender, como a Carla falou, né? Tem que ter aquele ritmo ali, ó, aquele cantinho é teu cantinho de trabalhar. Então, quando você vai trabalhar, você vai ali e vai trabalhar lá naquele lugar, entendeu? Para não ficar essa confusão, mas é minha casa, é meu refúgio, agora não é mais, sabe? Então, não sei, assim, eu acho que é uma questão que agora a gente está sendo obrigado e que no futuro vai ser uma coisa positiva de estar trabalhando dessa forma, sim. Também depende das funções, né? Não estou falando mais para a minha área, eu acho que para a parte da comunicação, também, de repente, que é essa área mais criativa, seria positivo. Legal. E como é agora minha última pergunta, acho que a galera não mandou nada ali, mas minha última pergunta para vocês como é que vocês veem o cenário futuro, assim, gente, em termos de oportunidades de trabalho mesmo, sabe? Eu sei que tá difícil agora, as pessoas estão com medo, e hoje eu ouvi já de aluno, de ex-aluno, falando, todos os meus alunos comecei a mandar embora, não sei o quê, Como é que vocês estão olhando para o futuro, vocês, assim, dentro da área de vocês, com a experiência de vocês, né, das conversas do dia a dia? Vocês acham que vai estar tão complicado assim, conseguir um trabalho? Como é que vocês visualizam isso? É uma crise que infelizmente vai levar um certo tempo, mas isso assim, é uma avaliação de um leigo falando no meu ponto de vista. Que é uma crise que vai levar um tempo, que vai ter um impacto grande na economia, e falando em comunicação e marketing, acaba sendo uma área que, muitas vezes, erroneamente, acaba sendo uma das primeiras a ter investimento e ter pessoas cortadas, mas o mercado vai continuar existindo e com mais ou menos tempo ele vai voltar a se aquecer. E aí a questão de estar preparado para isso. E outro ponto importante que a gente tem falado, principalmente nesse momento de isolamento, as pessoas têm se forçado a usar mais online, a usar o serviço de delivery. Então aí está uma oportunidade para começar, para quem já trabalha nessa área, começar a oferecer seu serviço como freela, ir atrás desses pequenos empreendedores para auxiliá-los e talvez, eu entendo que todo mundo precisa pagar suas contas, mas nesse momento, e uma postura que a gente tem adotado como empresa também lá na VHSys nesse momento não me importa a receita.
A receita vem lá depois, como consequência. Esse é um momento que as pessoas estão precisando ser ajudadas, estão precisando de manter a economia, e talvez com essa vibe, com essa onda mais colaborativa que a gente está vendo desde grandes empresas, com doações e com liberações e tudo mais, talvez com essa onda colaborativa a gente consiga conquistar mais parceiros, mais do que até clientes, pessoas que vão estar engajadas com você e que quando isso passar com certeza vão querer ficar com você, continuar com o seu apoio. Então tem muita oportunidade, principalmente para marketing e comunicação, focar, eu vejo que para quem trabalha no digital, para auxiliar essa grande parcela, porque às vezes a gente que está no digital, a gente acredita que todo mundo está no digital, porque o pessoal está no WhatsApp e no Facebook, ela entende o digital, mas a verdade não é bem essa. Na hora de fazer negócios e de promover e de criar comunicação digital, as pessoas geralmente muitas pessoas têm dificuldade ainda. Então, trabalhar com consultorias, trabalhar com freelas, tem várias plataformas para oferecer serviço de freela, e fazer parcerias com outras empresas que tenham esse tipo de cliente. Existem várias formas da gente trabalhar isso. Agora, quando isso vai passar, realmente, para mim, é muito, muito obscuro ainda. Mas com certeza vai passar, é uma época de mudanças, muito do mercado e falando de comportamento de consumo, a gente já começa a ver algumas pesquisas que já têm mudado assim drasticamente, e com certeza é hora da gente talvez colocar muita coisa de lado e reaprender tudo de novo, como cliente, como consumidor vai se comportar e se reinventar. Eu vejo que, em linhas gerais, é mais ou menos isso. Concordo com o Robson, né? Acho que além da empresa, além do que eu posso fazer mais pela empresa que eu tô, né? E também não sabendo muito de quando vai acabar, mas pode ser um momento oportuno da gente pensar num plano B da carreira, né? Tem muitos estudos que dizem que o futuro a gente vai ter mais trabalho e menos empregos, né, tão consolidados. Talvez todo esse movimento agora traga mais à tona essa reflexão. Então, isso que o Robson falou de, assim, como que eu posso aproveitar o conhecimento que eu tenho, né, para criar esse plano B, seja um freela, como ele falou, seja começar a minha consultoria, e às vezes esses pequenos serviços agora podem gerar depois uma estrutura até maior e mais consolidada para a gente pensar, né? Dizer que como vai acontecer, provavelmente eu penso que depois muito cliente vai precisar correr atrás, né? Vai viver esse momento de crise, de se reinventar, mas a gente vai voltar a ter um cenário de muitas oportunidades, porque todo mundo vai querer voltar a ter sua receita, né, da melhor forma. Então, acho que é momento de aproveitar. É importante essas conexões, né, acho que o que o Robson falou também, é um momento de muita empatia, as pessoas estão se ajudando muito, né, então, converse com o seu colega também, que é da área, como é que ele está fazendo, amplie suas conexões no LinkedIn, mantenha atualizado, capricha lá no seu resumo, nos contatos, nas palavras-chave, que são áreas que você quer trabalhar e que precisam estar dentro do seu LinkedIn. Então, acho que o recado final, assim, não pausem, né, em meio a tudo isso, é um momento obscuro, né, como o Robson falou, mas vai passar, e a hora que passar a gente pode estar muito mais preparado para as oportunidades que virão, né, e provavelmente vai vir muita coisa continuando dentro desse universo de tecnologia, mais do que nunca a gente aprender a usar tudo que é de ferramenta de tecnologia, não importa a idade, eu acho que a gente precisa estar atualizado nisso, então, enfim, quando passar a gente vai estar com certeza mais preparado. Talantan, quer comentar também? Eles já falaram bastante coisa, às vezes eu vou estar repetindo aqui um pouco, mas é isso aí. Eu tô, por mais que assim a gente está em quarentena, todo mundo em casa e tudo, a indústria não parou, né? A indústria continua. Então, e assim foi liberado muitas verbas de incentivo para as empresas, né? Para as indústrias. Então, assim, a gente vai sentir a economia, lógico, ela vai ser abalada, já está sendo abalada por tudo isso que está acontecendo,
Mas se a gente conseguir fazer essa lição de casa, de ficar em casa e fazer esse vírus parar e tudo, com certeza isso vai retomar, a economia vai retomar e vai ter muito dinheiro injetado, sabe? Então, é o que eu falo para todos os meus clientes que me ligam e que buscam uma possibilidade, o que eu faço agora, e se não voltar, e se parar, bem, a gente tem que se conscientizar e buscar ferramentas, formas com que a empresa tenha vida longa, né, para manter todos os empregos, para manter todos os trabalhos das pessoas, direta e indiretamente, que dependem daquilo ali. Então, assim, é um momento difícil, é um momento em que todo mundo tem que se conscientizar, ficar em casa, trabalhar de casa como for possível. As indústrias que não podem parar, as pessoas estão se adaptaram, estão tomando todas as medidas de segurança da saúde para que não eliminem, né, o contágio e tudo mais, e assim a gente consiga minimizar o máximo possível do impacto que vai ter na economia, assim, né? Então, vou falar aqui do Paraná, a gente teve muito incentivo no geral. Eu acho que depois que passar tudo isso, o comércio voltar, as empresas vão vir com tudo, assim, precisando mesmo de pessoal para trabalhar, e aí vai depender muito do perfil mesmo das pessoas positivas nesse momento para fazer a economia crescer novamente. Então, eu no geral, assim, eu estou bem esperançosa do que vai acontecer depois. A gente vai passar por essa fase, vai ter uma consequência, mas que esse ano ainda eu acho que a gente vai estar conseguindo respirar um pouco mais do que aconteceu das demais crises que aconteceram, né? Então, vamos lá. Mas é uma coisa nova e como é novo, ninguém sabe lidar, né? Enfim, vamos seguir e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Boa, Thalanta. Então, até essa questão do perfil era uma das questões que eu tinha, mas como ela falou, acho que todos falaram um pouquinho da coisa do perfil, de a bunda da cadeira, aproveita as oportunidades que existem por aí, né, se prepara, veja oportunidades. Acho que todo cenário tem os pontos negativos e positivos, então, assim, o que a gente faz aqui muito, a gente recebe muitas oportunidades de várias empresas do Brasil inteiro. E aí, que a gente procura nas pessoas é um perfil de gente que está, pelo menos, atualizada, que está antenada, que está fazendo um esforço para atender aquela demanda daquele momento. Então, eu acho que todos esses recados e tudo que foi falado leva para esse caminho. Cara, tá foda, você está com medo, beleza, mas quais são as oportunidades que existem? Quais são os pontos positivos? Para onde, né, você pode correr? E tem muita coisa legal, assim, tem muita oportunidade, assim, eu acho que é aquele velho ditado, né, quando fecha uma janela, a porta se abre, ou vice-versa, não lembro de agora, mas assim, eu acho que tem que prestar atenção em tudo que tem de oportunidade. Caraca, nossa, tem uma coisa super nova aqui, aprender, mas eu acho que tem essas possibilidades hoje em dia, e a gente está falando do digital, o mundo não tem limites, né? Não sei se vocês concordam, mas acho que é isso, só para a gente encerrar, né? Porque a gente vê muita coisa, sempre já se abalar, que o negócio faz a gente vai se adaptar. Toda vez a gente vai como todo mundo fazendo agora, para crescer e fazer uma história, entendeu? Então, a adaptação é uma exclusivamente adaptação para todos. Daqui a pouco vão ter as vagas, há muito comentário no mercado de tudo que vai acontecer, assim como também tem toda essa outra parte que está acontecendo muito incentivo, e ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Então, vamos ser positivos e manter a nossa inteligência emocional aí e seguir. Entendeu? É isso aí. Eu acho que é bem isso o ponto importante, manter a sanidade, a inteligência emocional e escolher o que você olha, né? Tem notícia atualizando morte, novos casos a todo momento, pessoas sendo demitidas, mas você não precisa estar vendo isso todo dia, toda hora, isso não vai te trazer benefício nenhum, você já sabe que você tem que ficar em casa, se cuidar, então foca nas oportunidades boas que o momento tem, vai atrás. Falando de inteligência emocional, acabei de me inscrever, inclusive, a Conquer liberou um curso de inteligência emocional, agora há pouco saiu um vídeo, então para quem acreditar que esse é o momento de
investir um pouco mais nisso, inteligência emocional, que é sempre importante nesse momento mais que nunca. Tem aí já mais uma oportunidade, e com certeza tem um monte de escola, ESPM, um monte de lugar liberando curso, é só escolher o que você quer e aproveitar essa oportunidade que talvez em outro momento você não tivesse. Se for pensar por esse lado de educação, tem um monte de oportunidade de cursos muito legais e muitas vezes que não seriam acessíveis para muita gente que agora estão gratuitos. Então, o que você pode aproveitar disso? É esse momento mesmo. E não só curso, né, Rob? Livros também. Ontem o nosso papo foi sobre livros, assim, literatura, né? Então, assim, literatura para te preparar, sabe, para os momentos, para as fases, enfim, muita coisa, muita oportunidade. É olhar o meio copo cheio, né? Exatamente. Até queria aproveitar, a gente disponibilizou na nossa página de carreiras, tanto da Miriam da eCherry, as certificações que Google e Facebook até que podem ser oportunas aí para criar possibilidade de trabalho freela, e também se o segmento de marketing digital for interessante, né? Então a gente deixou lá disponível o link, também está pensando em outros conteúdos para disponibilizar. Tem um parceiro nosso que vai fazer uma live amanhã sobre como controlar a ansiedade. Eu vou escrever aqui depois o nome da página. Vai trazer algumas técnicas, né? Um grupo de psicólogas. Então, assim, tem muita coisa mesmo, né? Tem muito conteúdo para consumir. É ver o que está dentro do nosso controle e gastar energia naquilo que a gente pode realmente resolver, né? Ficar pensando quando isso vai acabar, né? Enfim, que consequências que terão não vai ajudar muito, né? Então, é olhar dentro do nosso espaço quem eu quero. Esses dias, eu não sei se todos tiveram oportunidade, mas tem uma imagem rodando na internet de quem eu quero ser durante o período de coronavírus, né? Quero ser essa pessoa que está ali assistindo um monte de notícia, preocupado, ou sair dessa zona do medo e me transformar, né? E encontrar possibilidades, olhar o meio copo cheio, como a Celinha falou. Então, não é que a gente está sendo aqui super positivo, né? Todo mundo está num cenário difícil, mas acho que sim, dá para aproveitar muita coisa nesse momento. Eu sou pessoa otimista sempre. Eu acho que sempre tem que ter um caminho. E isso é para tudo. Então, eu acho que é para esse caminho que a gente tem que ir. Bom, vocês já estão otimistas, hein? Que bom. Pessoas certas para o papo de hoje. Gente, vocês têm uma pergunta que a gente vai encerrar, porque já deu 9h10 aqui. O Guest falou assim, o Guest, pensar no presente, o que agora eu posso fazer? Exatamente isso aí. O que dá para fazer agora? Porque agora é que a gente tem, amanhã é outra história, né? Então, vamos fazer agora. Galera, muito obrigada. Todo mundo que se inscreveu aí, os nossos queridos participantes, pode se auto-conhecer, é verdade mesmo. E Carla, Tala e Robson, valeu, muito obrigada por disponibilizar a hora do tempo de vocês para compartilhar informação com a gente. E se vocês tiverem alguma novidade aí na sequência, pode mandar aqui que a gente vai compartilhando, a gente marca um outro papo se interessar para a galera. Pessoal, obrigada aí, viu? E amanhã a gente vai ter um outro assunto. Mas só na parte de eventos da rede, toda noite a gente está fazendo um encontro. Tá bom? Boa noite para vocês. Agora vamos para o Oriente, que acabou a hora de estudar. Obrigado, gente. Boa noite. Boa descanso. Boa noite, gente. Obrigada. Até. É só tem uma mãozinha ali, ó. Só uma mãozinha ali. Tchau, gente. Tchau, Celinha. Obrigado. Tchau, obrigada a você. Boa noite.